Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal. É um prazer ter você aqui comigo. Hoje eu quero comentar sobre um vídeo que está se tornando bastante popular. É aquele que eu falo sobre o poder das palavras positivas. Ou, como eu gosto de falar, palavras de poder. Ali eu falei de algumas palavras, como utilizar, como alavancar o seu estado mental. As pessoas se interessaram bastante. Mas eu queria acrescentar alguma coisa. Falar. Isso funciona realmente? Isso é autoajuda? Isso é alguma coisa mística? Não, eu quero falar sobre a fundamentação científica das palavras de poder. Na área da psicoterapia, se usa muitas técnicas para trabalhar a mente, trabalhar os problemas, os estados emocionais, com resultados cabalmente demonstrados pela pesquisa, pela experiência. Porém, eu quero falar para vocês sobre uma nova ótica com relação a algumas técnicas terapêuticas, que sempre foram muito utilizadas. Nós temos referências, por exemplo, eu já falei em algumas palestras, sobre Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, que falava uma palavra específica chamada coisificação, que posteriormente Susan Fiske, uma neurocientista, demonstrou que não era apenas o artifício mental, e sim também uma ação a nível neurológico. Eu gostaria de falar como é que funciona a questão das palavras positivas, das palavras de poder, o que realmente acontece e por que elas são eficazes. Toda vez que nós pensamos, nós produzimos algo físico, porque pensar, quando você ato mental, ele acontece no cérebro, que é uma coisa física. Quando ele acontece no cérebro, uma série de reações biológicas acontecem. Então, cargas elétricas se modificam, reações químicas acontecem, uma série de fenômenos físicos, objetivos, biológicos estão acontecendo. Logo, um pensamento, que é uma coisa mental, tem uma produção física, ou seja, mente e cérebro. Então, eles andam juntos. Numa animação, que vai estar no card aí para vocês, eu falo a respeito sobre aspectos, influências materiais e influências espirituais. Então, quando você está falando de mente, está falando de cérebro, estamos falando de produção espiritual e produção física. Em determinados momentos da nossa evolução, você não consegue separar uma coisa da outra, tá? O cérebro influencia a mente influencia o cérebro. É uma coisa que não pode ser separada. Onde o espírito começa, onde começa o corpo. Por isso, na codificação, chama-se alma, que é o subproduto da interação espírito-matéria. Então, o cérebro, ele é responsável, sim, por estados mentais, assim como a mente pode afetar respostas físicas. Mas existe uma pesquisa que explica a ação de pensamentos sobre as células orgânicas. Não estamos falando de processos místicos ou espirituais. Por exemplo, toda vez que você tem um pensamento e que esse pensamento gera uma determinada emoção, um determinado sentimento, uma emoção, você tem uma química relacionada a esta emoção. Então, uma proporção de neurotransmissores. Então, essa química cerebral que está nas sinapses cerebrais não fica circunscrita ao cérebro. Um pesquisador descobriu que no hipotálamo, essa química cerebral se une a pequenas cadeias de aminoácidos, produzindo o que ele chamou de neuropeptídeos, ou peptídeos neurais, que funcionam como se fossem hormônios ativadores. Esses peptídeos neurais se derramam na corrente sanguínea através do hipotálamo. E uma vez na corrente sanguínea, eles se espalham pelo corpo e atingem todas as células. Porque todas as células têm receptores para essa química neural. Então, esses neuropeptídeos vão se ligar nas células. E isso vai afetar o comportamento dessas células. Como? A célula entende a emoção? Não. Esse peptídeo neural, ao se ligar à membrana celular dessa célula, ele vai ativar ou desativar a atividade genética. É o que nós chamamos de epigenética. São as interferências de suas decisões, de seus pensamentos, da sua interação com o meio ambiente, de coisas que você acredita, coisas que você pensa, que produzem uma química e que atingem as células.
quando a célula é atingida por essa química cerebral, ela pode ativar ou desativar material genético. Isso altera como a célula funciona. Por exemplo, sobre a produção de proteínas. E dependendo do tipo de célula que estamos falando, todo o comportamento dela muda. De um tecido, por exemplo, você tem uma produção melhor de cadeias de aminoácidos, com menos erros. Você tem mudança do comportamento inflamatório, você tem mudança das respostas imunológicas, você tem uma mudança do comportamento bioquímico do corpo, de acordo com os pensamentos. Isso é para demonstrar que a mente afeta o corpo. Então, como o seu corpo se comporta, está sim atrelado ao material genético, à própria estrutura, coisas que você conheceu como chamada mecânica biológica, mas sua mente tem um papel muito mais determinante do que imaginávamos no início desses estudos sobre o comportamento das suas células, sobre a doença e a saúde, sobre o bem-estar e o mal-estar. Então, quando você emite certos pensamentos, mas eu não consigo, quando você fala, o cérebro já constrói a imagem, é uma coisa automática, chama-se automatismo cerebral. Então, quando você usa determinadas palavras, determinadas construções verbais, determinadas leituras, quando você ouve determinadas músicas, e essas músicas produzem um bem-estar mental, algum tipo de melhoria na estrutura do seu pensamento ou da sua emoção, isso se reflete organicamente. Então, as palavras de poder, essas palavras positivas, realmente funcionam? Sim, elas realmente funcionam. Por quê? Porque quando você pensa, quando você sente, você produz uma química correspondente cerebral e essa química se espalha através da corrente sanguínea a partir do hipotálamo e atinge cada célula do seu corpo. E se esses pensamentos são pensamentos construtivos, são pensamentos poderosamente estimulantes, todo o seu corpo reage também. Por isso, pense em sucesso. E o sucesso acontecerá. Não... Ah, mas é a coisa da lei da atração? Você pode chamar do que você quiser. Eu estou chamando de comportamento biológico. Então, o seu pensamento determina como o seu corpo funciona. E isso determina como sua vida vai ser. Muito sucesso para você. Olá! Um breve recado. O YouTube mostrou que metade de vocês, queridos internautas, não estão inscritos no canal. Então, se você gosta do conteúdo e quer ser notificado sobre todas as novidades do canal, clique no botão de se inscrever e ajude a propagar essas mensagens, vídeos e conteúdos para muito mais amigos. Conto com você, muita paz!